Muitas pessoas chegam na quaresma querendo fazer o dobro de orações, jejuns, sendo que no dia a dia, como católicos, não sustentam nem o básico da vida espiritual. E isso é uma autocrítica, então se te atingiu, a gente tá no mesmo barco. E aqui eu quero te mostrar como eu tô me preparando para a quaresma e como definir os propósitos certos que sejam alinhados com a sua vida cotidiana e com aquilo que vai realmente te ajudar a ser um católico melhor no longo prazo e não te frustrar por não conseguir cumprir os propósitos que estabeleceu. E eu acho que não teria uma forma melhor de começar o vídeo do que dando um resumo básico do que é de fato a quaresma, qual é a essência dela. Claro que tem muita gente muito melhor do que eu para explicar isso, muitos padres sensacionais explicando na internet. Mas falando do essencial, a quaresma é um tempo de conversão, a sua própria conversão. Você tem que olhar para dentro de si e ver aquilo que precisa ser mudado para que você volte mais o seu coração para Deus. Então as penitências, as orações nada mais são do que um jeito de sairmos de nós mesmos e nos aproximarmos mais de Deus. E é isso, é um tempo de olhar para dentro de si realmente e ver o que está te atrapalhando de viver uma vida de fato entregue a Deus, sabe? E a partir disso, é olhando para esses pontos que a gente deve definir o propósito quaresmal. E é isso que eu vim falar nesse vídeo. O primeiro ponto, que na verdade são dois juntos, é colocar em oração. Eu não ia colocar esse ponto porque parece básico, mas realmente colocar em oração e ver com Deus o que Ele quer de você nessa quaresma, o que você tem que melhorar em si mesmo, ver com Ele sabe das coisas. Mas a minha primeira dica é você olhar para a sua realidade de vida e ver o que você consegue fazer com constância, sem que você se frustre no meio do caminho e realmente desista de tudo, porque pode acontecer e acontece com muita gente. E olhando para minha realidade, dando um exemplo para vocês, eu não consigo rezar com freio às 4 da manhã. Gostaria muito, é muito lindo. Só que eu tenho um trabalho, eu sou CLT e eu sou PJ também, então eu tenho 2 trabalhos na verdade. E eu não conseguiria sustentar a minha rotina se eu acordasse tão cedo, porque eu faria tudo mal feito. E não é assim que as coisas devem ser. Se você vai, por causa de uma prática, fazer todo o resto mal feito, todo o resto da sua rotina mal feita, não vale a pena. O seu trabalho também deve ser entregue a Deus, e você não pode entregar qualquer coisa a Ele. Então, se vai realmente te atrapalhar em outros pontos, você vai se arrastar o dia inteiro e não conseguir cumprir aquilo que Deus te pede no dia, talvez esse não seja o propósito que Deus quer pra você. Não tô falando que rezar com freio é ruim, tem gente que consegue realmente, pra mim, não dá certo. E é isso que eu quero falar nesse ponto. Olhe para a sua realidade e aquilo que condiz com o que você pode fazer. Segundo ponto, poucos e bons propósitos vividos com fidelidade, com entrega real, são melhores do que uma lista gigantesca de práticas espirituais que você não vai conseguir cumprir nem metade e vai se frustrar. Essa é a realidade, gente. Às vezes a gente não consegue fazer nem o básico no dia a dia, como rezar um terço diariamente. E eu falo isso por mim mesma. No último ano muitas coisas acabaram mudando na minha vida e eu não consegui manter a constância na minha oração, inclusive da oração do terço. Eu falhei muitas vezes e esse é um dos meus propósitos para a quaresma, rezar o terço todos os dias, que às vezes pode parecer básico de um católico, mas muitas pessoas não conseguem viver isso com constância e talvez para a quaresma fazer o básico com constância e fidelidade seja o que Deus te pede. Então lembrem disso, poucos propósitos vividos com entrega e com fidelidade. Terceiro ponto, e eu diria que é um dos mais importantes do vídeo para que a sua penitência tenha real sentido e cause uma verdadeira conversão, uma verdadeira mudança de vida. A sua penitência precisa vir de encontro com uma real dificuldade, um real defeito que você quer combater através da oração, através do jejum, através do que for que você for fazer. Porque não adianta a gente ficar pegando coisas genéricas para ser feitas, como ficar sem chocolate, ficar sem tomar refri. Eu não vou falar isso porque eu vou ficar sem tomar refri, mas isso é um assunto para um próximo tópico. Mas você precisa ser específico com aquilo que você quer combater. Dando um exemplo da minha vida, o meu principal propósito quaresmal vai ser ir à missa todos os dias às 6 da manhã. Ir à missa todos os dias em si não é o propósito, ele é só uma consequência. Mas acordar às 6, um pouco antes, né, 5:30 da manhã, para mim é algo muito difícil. É um grande defeito meu, eu sempre adio o despertador e eu sempre acabo me atrasando, então isso vai ser uma penitência muito forte para mim, o acordar cedo. Claro, estar com Jesus logo no início do dia vai ser incrível e vai com certeza fortalecer toda essa jornada, mas o que eu quero combater é essa dificuldade, esse defeito que muitas vezes me afasta de Deus,
porque o momento da manhã é o momento que eu teria para rezar, e se eu acordo atrasada, eu não consigo rezar. Então, esse é um dos meus propósitos para a quaresma, ir na missa todos os dias às 6 da manhã. E voltando para o ponto de se encaixar a sua realidade, eu moro do lado da igreja e a igreja tem diariamente missa às 6 da manhã no período da quaresma. Então essa é a minha realidade, pode não ser a sua. Talvez acordar meia hora mais cedo para fazer a sua oração com calma seja o que você consegue, seja algo que é difícil, mas que entregando para Deus a gente consegue viver com mais facilidade e de uma forma muito mais leve. Então se pergunte quais são os seus defeitos dominantes e o que você tem mais dificuldade de viver no momento e o que você teria que fazer para que o seu coração combata, né, esse defeito, combata essa dificuldade e ele se volte mais para Deus, se volte mais para as coisas de Deus e aquilo que Ele quer de você. E eu já digo que não adianta a gente fazer abstinência, jejum e deixar de comer muitas coisas, enfim, se a gente não rezar. Não adianta a gente fazer propósitos físicos se a gente não entregar eles em oração, porque diante da dificuldade de cumprir os propósitos físicos, é necessário entregar ao Senhor. E é isso que dá propósito às abstinências, às penitências. Entregar ao Senhor quando é difícil, porque é por amor a Ele que a gente está fazendo aquilo ali. Quarto ponto. Quais são as práticas espirituais que você já faz e quais gostaria de implementar a partir de então? E aqui eu sugiro que você tenha um plano de vida. Para quem não sabe, um plano de vida nada mais é do que uma rotina de oração. Definir uma rotina de oração, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Eu diria que se você hoje não consegue fazer as coisas básicas que a gente deveria fazer como católico, mas nem sempre conseguimos, é fato, como eu falei no início do vídeo, era uma autocrítica, às vezes a gente não consegue sustentar o básico de uma vida espiritual. Então eu diria para, caso seja o seu caso, volte ao básico. Ler a liturgia diária todos os dias, refletir com a palavra de Deus, escutar a homilia de um padre, levar aquilo para oração, rezar o terço, fazer uma leitura espiritual. Eu escolhi a minha leitura espiritual da quaresma, depois eu vou compartilhar certinho o que eu vou fazer com vocês e eu já mostro ela. Então existem várias práticas que a gente pode implementar e muitas vezes até não conhece. Pense o que você faz hoje e o que você consegue, qual é a sua realidade de implementar. E eu peço que vocês sejam sinceros, de verdade, porque às vezes a gente diz que não tem tempo para rezar, mas na verdade é só uma falta de prioridade. Como eu falei, eu tenho sustentado muito pouco a minha vida de oração porque eu acordo atrasada e eu tô aqui abrindo os meus defeitos para vocês. Mas eu tento combater isso todos os dias. E se eu não faço de manhã a minha oração, eu tento fazer ao meio-dia, eu tento fazer à noite. E nem sempre consigo, essa é uma realidade. Só que a gente precisa ser sincero consigo mesmo e ver o que a gente realmente consegue fazer e o que a gente só não faz por falta de prioridade. Porque às vezes a gente tem 2 horas no Instagram, mas a gente não consegue tirar 20 minutos para rezar um terço. Então a gente precisa realmente voltar a olhar para o que importa de verdade. Esse é um tempo para isso, é um tempo de conversão. Então, voltar ao centro, voltar ao que importa, eu diria que define muito esse tempo. Então, esse quinto ponto, após suas práticas de oração terem sido definidas, a sua penitência ter sido definida, que são coisas diferentes, se vocês não perceberam. A penitência não necessariamente tem a ver com a oração. Por exemplo, a minha penitência vai ser acordar cedo, mas uma das minhas práticas de oração vai ser ir à missa diariamente. Eles estão juntos, mas ao mesmo tempo são 2 coisas diferentes. No quinto ponto, eu diria para você dificultar um pouco a sua vida. De verdade, a gente não foi feito para ter tudo na nossa mão o tempo inteiro. Então, o mortificar o nosso corpo, dificultar um pouquinho mais, dizer não para si em uma refeição que você queria comer mais, dizer não para si quando você vai dormir mais um pouquinho, dificulta um pouco a tua vida. E isso não é só para quaresma, mas é um conselho em geral, porque através da mortificação do nosso corpo, a gente acaba criando virtudes que são muito preciosas para a alma, se bem direcionadas, obviamente, essas mortificações. Deus nos fez e nos forja para sermos fortes com a ajuda dele. Então, diante de cada mortificação entregue a ele, a nossa alma, querendo ou não, cresce um pouquinho e vai um pouquinho mais para perto dele. Então, diz não para si, sabe? A gente não é um bando de criança mimada que não sabe ouvir um não. Às vezes é necessário a gente ser um pouquinho mais casca grossa consigo mesmo e não fazer todas as nossas vontades. Agora falando sobre o que eu vou fazer, compartilhando um pouco com vocês. Como eu mesma falei nesse vídeo, eu decidi escolher poucos e bons propósitos. Então, meu propósito central, minha penitência central, vai ser ir à missa todos os dias às 6 da manhã, que pra mim, acreditem, é muito difícil.
Não é a missa diária em si o propósito, apesar dela ser uma prática de oração que eu quero implementar, mas o acordar cedo e entregar essa primeira hora do dia a Deus é o que eu defini como propósito. E como eu falei, eu tenho um dos pontos, eu vou ficar sem refrigerante. Não por ser algo comum, eu nunca tinha ficado sem refrigerante em uma quaresma. Eu percebi em mim um padrão de comportamento em que eu tava levando o refrigerante como um pequeno prazer em todas as refeições, por mais que ele seja zero, né? Teoricamente cabe na dieta. E eu percebi o quanto dificultava um pouco a minha vida eu não ter ele em uma refeição e tornava ela menos prazerosa. Eu percebi isso porque eu tô fazendo um propósito agora de ficar sem refrigerante, por um retiro que eu vou servir, e Deus falou comigo enquanto eu pensava sobre os propósitos quaresmais, que talvez esse seja um bom propósito. Esse é o segundo ponto, essa seria a minha penitência. Eu gosto de fazer penitências relacionadas à alimentação e isso vai ser o que eu farei. Então, as minhas principais práticas espirituais vão ser a missa e o terço. Eu diria que essa seria a minha prioridade. Eu também vou fazer uma leitura espiritual durante esse tempo de quaresma. Eu tinha ficado entre 3 livros, entre 2 na verdade, e acabou aparecendo um terceiro, que foi o que eu escolhi. Fazia muito tempo que eu queria ler esse livro também, estava na minha lista, que é A Prática de Amor a Jesus Cristo, de Santo Afonso de Ligório. E eu vou ler um pouquinho todos os dias, levar para oração. O propósito não é terminar ele na quaresma, mas aprender tudo que eu posso com cada frase, com cada reflexão que a leitura pode me trazer e me levar para um pouquinho mais perto de Deus. Santo Afonso de Ligório também tem um livro chamado Reflexões ou Meditações para a Quaresma, algo assim. Ele e São Tomás de Aquino, que eu diria que são ótimas opções também, se você quer fazer uma leitura espiritual nessa quaresma, porque eles têm pontos diários. Então, uma página por dia, basicamente. É isso que eu farei. Missa, terço, as penitências que eu escolhi anteriormente e a leitura espiritual. E para fechar, muita gente se pergunta, mas o que adianta fazer isso só durante os 40 dias, só durante a quaresma? E a verdade é que se durante esses 40 dias você não mudou, não se aproximou de Deus e não se tornou uma pessoa um pouco melhor, você viveu a quaresma errado. Esses dias quaresmais fazem com que hábitos sejam criados. Então muitos a gente pode acabar levando para a vida, principalmente os de oração. E que assim seja. Os frutos que são gerados na quaresma são frutos para a vida inteira, são frutos de vida eterna. Então eles não são só para os 40 dias em que a gente vive ela, mas para o céu. E para fechar esse vídeo com chave de ouro, eu queria citar São José Maria Escrivá em uma homilia que ele fez. Eu acho que resume muito o que a gente deve se perguntar em uma quaresma, antes dela, durante ela e depois. A quaresma coloca-nos agora diante destas perguntas fundamentais. Progrido na minha fidelidade a Cristo, em desejos de santidade, em generosidade apostólica na minha vida diária, no meu trabalho cotidiano entre os meus colegas de profissão, porque a quaresma nada mais é do que esse tempo para olhar mais para Cristo, mas a todo momento a gente deve buscar ser fiel a Ele, nas atitudes mais cotidianas da vida, como lavar uma louça ou entregar o seu trabalho diário a Ele. É isso.